Gemenher regrapsa sepetai, tachographe demenem eis chronos pleirestatus. Boa noite, eu quero refletir com vocês em alguns textos para que nós percebamos como é que foi que surgiu as escrituras do Novo Testamento. Porque quem não é católico apostólico romano é acusado de ser ingrato, já que foi a Igreja Católica Apostólica Romana quem nos deu as escrituras, segundo nós vemos na internet. Isso é mentira e eu vou mostrar para vocês agora, através dos textos do Novo Testamento, que isso é conversa para boi dormir. Então, vamos examinar os textos e depois você tira a sua própria conclusão. Vamos ler o primeiro texto que se encontra em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16, onde nós lemos o seguinte: E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, nas cartas, há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então Pedro está falando que aquilo que Paulo escreve são escrituras sagradas. As cartas de Paulo fazem parte das escrituras sagradas. Elas são adicionadas ao cânon do Antigo Testamento. Próximo texto. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, onde nós lemos o seguinte: Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, qual a Escritura? Do Antigo Testamento: Não amordace o boi quando ele pisa o trigo. Onde está escrito isso? Deuteronômio, capítulo 25, versículo 4. E ainda o quê? Ainda as Escrituras declaram: o trabalhador é digno de seu salário. Esse segundo texto, ele não se encontra no Antigo Testamento. Ele foi dado em Lucas, capítulo 10, versículo 7, onde nós lemos: Fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Logo, os evangelhos já eram reconhecidos como escrituras sagradas na época da igreja primitiva. Pedro e Paulo entendiam que o corpo de textos eram registrados naquele período da história, eram escrituras sagradas. Entendiam que estavam adicionando as escrituras do Novo Testamento ao cânon bíblico do Antigo Testamento. Por isso, o cânon não foi dado pela igreja, pois eles sabiam o que estavam fazendo. Outra coisa é que a igreja primitiva ela era católica, mas ela não era católica apostólica romana, ela era católica apostólica, porque a palavra católico significa universal, onde tem todas as etnias, todos os povos, judeus e gentios. Se você entra numa igreja, tem japonês, brasileiro, israelita, enfim, todos os povos, essa igreja é uma igreja católica, mas ela não é católica apostólica romana. Essa católica apostólica romana nem existia nessa época. Então a igreja primitiva já reconhecia os textos, os evangelhos e as cartas como escrituras sagradas. Vamos para o próximo texto. 1 Coríntios 14, 37. Nós lemos o seguinte: Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Se é mandamento do Senhor, significa escritura sagrada. 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 2 Coríntios 13,3. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Então Cristo fala por meu intermédio, por intermédio do apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos. 1 Tessalonicenses 2,13. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem da nossa parte a palavra de Deus,
vocês aceitaram não como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é, como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Logo, esses que creem, eles reconheceram as cartas, os evangelhos, como escritura sagrada. Então, a igreja, o conjunto das pessoas que creem no Senhor Jesus já sabia e já reconhecia como evangelho. 1 Tessalonicenses 5,27. Responsabilizo-os diante do Senhor para que essa carta seja lida a todos os irmãos. Ou seja, no culto público, fazendo parte da liturgia como Sagrada Escritura. Porque os judeus liam as Escrituras quando eles se reuniam nas sinagogas. Então, como faz parte do culto público, só pode ser Sagrada Escritura. Em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse texto também deveria ser lido em culto público como Sagradas Escrituras. Em 1 Timóteo 4:13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Então, não tem como achar que foi a igreja que deu autoridade para as Escrituras. Não, senhor. Foi Deus que deu autoridade para os apóstolos escreverem as Escrituras. Depois da morte dos apóstolos, a igreja se esforça em reunir esses textos, pois sabiam que os textos eram escrituras sagradas. Não foi a igreja que concedeu autoridade aos textos do Novo Testamento. Ela apenas se esforçou para reunir e catalogar o que já era considerado como Sagradas Escrituras. Eles não deram autoridade aos textos, mas procuraram aqueles textos que já tinham autoridade apostólica. Então, essa conversa de que foi a igreja, depois de 300 anos, que se reuniu para poder separar e dizer o que era Sagrada Escritura, é conversa para boi dormir. Não tem cabimento, não tem menor verdade nisso. E o que acontece, de fato, e na verdade é o seguinte: se a pessoa for religiosa, da religião que ela for, ela vai mentir. Por quê? Porque o religioso não está à procura da verdade, o religioso está à procura de ter razão. Eu quero provar que a minha religião está certa, que a minha religião é melhor. Aí eu puxo a sardinha para a minha brasa. E mentem. Católico mente, evangélico mente, protestante mente, budista mente. Todos os religiosos mentem. Por que mentem? Porque eles não estão atrás da verdade, eles estão atrás de ter razão. Eles querem provar que a religião deles é a correta. E isso não faz parte do ensino e da doutrina de Jesus Cristo. Ou você é amigo da verdade, ou você não é de Cristo. É simples desse jeito. Então, aqui eu dei só uma pincelada nos textos. Você tem muito material para você pesquisar na internet, inclusive com os pais da igreja. Se você quiser, vai atrás. Se você quiser saber a verdade, vá atrás. Se achar que eu tenho razão, aproveite. Se não achar, descarte. Tá bom? Mas o fato é que aqueles que estavam escrevendo as cartas e os evangelhos já sabiam que estavam escrevendo o Novo Testamento, novas escrituras. Quando Jesus disse que esse cálice é a nova aliança do meu sangue, ele está selando uma aliança. E toda aliança precisa ter textos, precisa ter escrituras, precisa ser registrada. Só a tradição oral não funciona. Precisa que haja um registro para guardar para a posteridade. Por isso eles sabiam, porque eles já ansiavam pelas novas escrituras, e as novas escrituras é que testificariam que as profecias da antiga escritura, da antiga aliança, do Antigo Testamento fossem cumpridas. Então eles tinham de testemunhar o cumprimento das profecias que se encontram no Antigo Testamento. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. E a igreja primitiva é uma igreja católica e apostólica. Apenas isso. E Jesus não instituiu nenhuma religião. Não é uma religião institucional que Jesus queria. Eram
discípulos. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa obrigação é fazer discípulos e não proselitismo. Fique com Deus e pense bastante a respeito disso, estude, ore e chegue às suas próprias conclusões. Amém.